A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para anunciar a palavra do Senhor, para nós juntos meditarmos nessa palavra tão maravilhosa. E a palavra do Senhor hoje que nós iremos meditar é uma palavra bem conhecida, né? É aqui em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8. E antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, meus queridos e minhas queridas, eu convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Também deixar o seu like, deixar o seu comentário, pois isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. E aqui nós vamos ver a história de uma mulher que não deixou que ninguém atrapalhasse a sua bênção, atrapalhasse a bênção que Deus tinha lhe dado, o cumprimento da promessa. Porque muitas vezes, meu querido e minha querida, você recebe uma promessa de Deus e você espera essa promessa até o cumprimento dela. E quando Deus entrega ela para você, você não valoriza como deveria ser valorizado. Mas hoje o Senhor quer falar ao seu coração e dizer para você: valorize o que Deus tem lhe dado, pois é a promessa de Deus. A palavra do Senhor nos fala que quando Abraão saiu, quando Deus mandou Abraão sair do meio da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele não conhecia, não sabia onde era, e que Deus ia mostrar para ele, com o passar dos dias, Deus também lhe fez uma promessa. Uma promessa de que Deus iria lhe dar um filho, ia lhe dar um herdeiro. E os anos se passaram e esse herdeiro não chegava. E o tempo passou, até que chegou um dia em que Sara teve uma ideia de oferecer a escrava dela para que o seu marido se deitasse com ela, e por meio daquela escrava, tendo filho, Sara seria mãe. Mas, meu querido e minha querida, isso nunca foi o plano de Deus, né? Isso foi o plano da Sara. Só que quando ela deu a escrava Agar, que ela teve relação com Abraão, a palavra do Senhor nos diz que a escrava desprezou a sua senhora, né? Aí já foi a primeira consequência, né? Foi o desprezo. Ela não quis a sua senhora por perto, né? Desprezou ela. Não quis compartilhar a sua gravidez com a sua senhora. Mas o tempo passou e a promessa de Deus na vida de Sara, o filho da promessa, que é Isaac, ele nasceu, né? Quando Abraão fez 100 anos e Sara 90, Deus cumpriu a promessa na vida de Sara e de Abraão. E o nome do menino eles colocaram de Isaac, que significa riso, né? E a palavra do Senhor aqui ela nos fala, no versículo 8, o menino nasceu e o menino mamou. Segundo os historiadores, meus queridos, o tempo do desmame era 3 anos, né? Com 3 anos de idade, o menino era desmamado. E aqui nós vamos ver que nesse dia aconteceu algo que fez Sara tomar uma grande decisão na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 21, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, né? Aqui foi uma grande alegria, porque era o filho da promessa que tinha nascido, né? E que estava ali completando seus 3 anos de idade. Estava sendo desmamado. Aquela que era estéril deu à luz, né? E aqui a gente vê uma grande alegria. Vendo Sara que o filho de Agar
a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Naquele mesmo dia, meu querido e minha querida, a gente vê que Sara, ela viu Ismael, que já era um rapazinho, né? Já não era mais uma criança, já era um rapaz, né? Já entrando para a fase adulta. A gente vê que ele já tinha aproximadamente uns 17 anos de idade, né? Ele zombava de Isaac. Isaac era pequeno, aproximadamente 3 anos, né? Ele zombava. Talvez porque por muito tempo ele achou que ele seria o herdeiro. Porque muitos pensavam que ele era aquele herdeiro que Deus tinha prometido. Só que Deus prometeu um filho a Abraão com a sua esposa, com Sara. Não era com a escrava, né? Mas eu acredito que aquele menino, ele cresceu acreditando que ele seria o herdeiro. E de repente ele vê que o herdeiro nasceu, que o herdeiro é desmamado. Então a Bíblia diz que ele zombava, ele caçoava de Isaac. E quando Sara viu, ela não gostou, né? E ela, como dona da casa, como esposa de Abraão, mãe da promessa de Deus, de Isaac, ela logo tomou uma decisão. Ali houve um rompimento naquela família, né? E diz a palavra do Senhor que quando ela viu, ela disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com meu filho. Glória a Jesus, né? Aqui a gente olhando, meu querido e minha querida, aparentemente parece que Sara foi muito dura, né? Quando a gente olha e vê ela falando assim, né? Afinal de contas, Ismael era filho de Abraão também, né? Mas quando a gente examina a palavra de Deus, a gente vê que aqui era o próprio Deus usando Sara, né? Porque o filho da escrava não podia viver com o filho da promessa. Tinha que haver aquela separação. A Bíblia diz assim no versículo 11: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Quando Sara disse isso para Abraão, para ele foi muito triste, né? Talvez ele olhou e pensou: é a Sara querendo implicar com o meu filho. Mas a gente vê que o próprio Deus, né? Ele chegou e falou para Abraão, né? Diz assim: disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaac será chamada a tua descendência, né? Quer dizer, de primeiro momento, a gente vê que Abraão ficou triste. A palavra não detalha muito, mas talvez, quem sabe, não houve até uma discussão, né? Mas o Senhor, olhando, ele viu o que isso poderia gerar no futuro se eles dois ficassem juntos, né? E ali o Senhor não permitiu. Ali, Sara falando, era a vontade de Deus expressa, né? E o Senhor veio e confirmou mais uma vez que o filho da escrava tinha que sair dali, né? Não podia estar ali, porque se ele permanecesse ali, poderia gerar uma grande contenda entre o casal e a promessa de Deus, né? E a bênção que Deus tinha dado para aquele casal desfrutar. Pois o nome, o significado, como eu já falei, de Isaac é riso, né? Porque o Senhor fez aquele casal rir na velhice. Porque eles esperaram tanto para aquela promessa, mas Deus sabia que se Ismael ficasse ali, ele iria atrapalhar, iria ter contendas. E é por isso que Deus tirou. E muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, Deus, ele permite que pessoas saiam do nosso meio,
porque ele não quer que a bênção dele que ele deu para você, alguém atrapalhe. E ele sabe que às vezes, sorrateiramente, algumas pessoas usadas pelo inimigo pode atrapalhar aquele plano que ele tem para sua vida, né? Aqui a gente percebe que mais ou menos 25 anos, né? Abraão e Sara esperaram ver o cumprimento da promessa de Deus, né? E não ia ser um filho de uma escrava que ia atrapalhar a felicidade desse casal de ver a promessa de Deus cumprida, né? Então, meu querido e minha querida, não deixe que ninguém, né? Por mais que seja uma pessoa que você gosta, que você ama, atrapalhe as promessas de Deus na sua vida. Atrapalhe a bênção de Deus na sua vida. Se você recebeu algo do Senhor, agradeça a Deus todo dia, valorize e não deixe ninguém atrapalhar. Sara não deixou. Sara não deixou que Ismael atrapalhasse, herdasse aquilo que era do filho dela, porque era a promessa de Deus, né? E a gente vê que Deus também, ele tinha um propósito, né, na vida de Ismael, né? Disse que ele seria também abençoado, né, por ele ser filho de Abraão. E a gente vê que ele é o pai do povo dos árabes, né? Tem muita essa população aí no Oriente Médio, né? Mas o Cristo viria de Isaac e nunca de Ismael. Então, meu querido e minha querida, valorize o que Deus te deu, né? Não deixe ninguém tirar de você aquilo que Deus te abençoou. Que Deus abençoe a tua vida. E essa é a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para me trazer para você nesse dia.